Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde para você. Terça-feira de tempo parcialmente nublado aqui na capital e em alguns municípios do interior. Essas são imagens da Avenida Humberto Calderaro Filho, na zona centro-sul da cidade. Nesta edição você acompanha que grupo de adolescentes é apreendido acusado de praticar assaltos em vários pontos de ônibus na zona leste. Na zona oeste, homem é preso com drogas dentro do carro. Falta de sinalização no trânsito é motivo de reclamação para pedestres. Teria que ter urgentemente ali uma faixa de pedestre, uma sinalização, porque não tem mais, tiraram toda a sinalização. População reclama também da demora no atendimento da UBS no bairro São José e denunciam que para conseguir vaga é preciso dormir na fila. Eles dizem que não precisa dormir, mas como que não precisa dormir se neurologista, cardiologista, né, ortopedistas são difíceis. Família do amazonense preso na Bolívia apela para a Defensoria Pública do Amazonas intervir no caso. E você conhece o Centro de Artes Aníbal Bessa? Nossos repórteres vão contar a história desse espaço cultural e mostrar as atividades desenvolvidas lá. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Nós começamos esta edição falando sobre mais um caso de polícia. 4 adolescentes foram apreendidos suspeitos de cometerem uma série de assaltos no fim da noite de segunda-feira. Nós vamos ao vivo com o repórter Rubens Medeiros, que está na zona centro-oeste da cidade e vai falar sobre esse caso. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. Pois é, os moradores viveram um verdadeiro terrorismo lá na Zona Leste na noite dessa segunda-feira. Tudo começou quando esses 4 adolescentes entre 15 e 17 anos roubaram um carro. Se a pé já estavam fazendo um estrago, imagina de carro. Então eles percorreram as principais ruas e avenidas da Zona Leste e quem estava em ponto de ônibus, transitando no meio da rua, foi vítima. A polícia registrou 8 casos, 8 boletins de ocorrência. Levaram dinheiro, celulares, tablets, documentos, objetos pessoais. Então começou uma verdadeira perseguição aos 4 adolescentes. Eles foram perseguidos durante um bom trajeto e houve troca de tiros. Inclusive, com eles foi apreendida uma arma e munições. Eles ficaram feridos. Estão lá no Hospital João Lúcio. O estado de saúde deles é bom, mas depois que tiverem alta, vão ser encaminhados ao centro de reabilitação, o centro socioeducativo. Lá vão ficar à disposição da justiça, vão ter que pagar pelo crime que cometeram. E não para por aí não. Na Compensa 3, lá na zona oeste, um rapaz de 24 anos acusado de tráfico de drogas. A polícia estava fazendo uma vistoria de rotina e ele aproveitou. Quando os policiais desciam da viatura, ele arrancou com o carro. Foi só detido lá no bairro Santo Agostinho. Depois da investigação, a polícia descobriu que com ele estavam 4 quilos de cocaína. Está à disposição da justiça também lá no 5º Distrito Integrado de Polícia. Liliane, violência que parece não ter fim. Tá ficando perigoso. Obrigada, Rubens, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E um outro caso de polícia, mas que também serve de alerta para quem usa as redes sociais. Um homem foi preso acusado de aplicar golpes em mulheres que conhecia pela internet. Elas eram seduzidas pelo acusado que tomava posse dos bens das vítimas. Loiro, olhos castanhos, 1,85 m e uma boa lábia. É assim que a polícia descreve Leandro Lentes Bittencourt. Segundo a polícia, o acusado selecionava as vítimas pelas redes sociais. Ganhava confiança, tomava posse dos bens da pessoa para vender e depois desaparecia. O catarinense tinha 2 mandados de prisão expedidos pelas polícias de Santa Catarina e São Paulo por estelionato e porte ilegal de arma. Em Manaus, onde foi preso, ele fez 3 vítimas, mulheres que teriam sido seduzidas e entregado carros, casa e dinheiro. Nenhuma delas quis aparecer. A polícia pede que outras vítimas façam boletim de ocorrência para impedir que ele volte a aplicar novamente estes golpes. Por isso nós estamos querendo que as pessoas que tenham sido vítimas desse cidadão, que procurem a delegacia e façam os registros para dificultar a soltura dele.
E agora o problema é saúde. Algumas unidades básicas ampliaram o horário de atendimento até a noite, mas pela manhã o problema continua em vários bairros. No bairro São José, a população reclama do mau atendimento e da distribuição de senhas. A unidade básica de saúde do São José é motivo de descontentamento para estas pacientes. Elas relatam que os equipamentos estão quebrados, faltam atendentes e o ar-condicionado não funciona. Super lotado, devagar demais, uma demora no atendimento, né? Então, tudo isso desanima, ar-condicionado desligado, né? Se colocar ar-condicionado lá, por que não liga? Antônia veio várias vezes em busca de uma senha para o pediatra. Ela conseguiu depois de várias tentativas. Elas contestam a informação repassada pela Secretaria Municipal de Saúde de que não seria necessário chegar de madrugada para conseguir uma senha. Eles dizem que não precisa dormir, mas como que não precisa dormir se neurologista, cardiologista, né? Ortopedistas são difíceis, são 4 vagas para Manaus todinha. Tem que vir de madrugada e muitos que ficam na fila, chega o total de senha, aí acabou, as pessoas têm que vir no outro dia. E essa questão de dizer que não precisa dormir, precisa sim, quem precisa é a gente, porque eles vêm a hora que eles querem trabalhar, a gente fica esperando para começar o atendimento e se não vier de madrugada não é atendida. Infelizmente é assim o sistema. Elisandra passou um mês para conseguir marcar um exame. Ela pede atenção para as autoridades sobre a organização nas unidades básicas de saúde, principalmente na UBS José Palhano. Ontem que ajeitaram o computador e faltou o quê? O atendente. E hoje a desorganização lá dentro, a fila está imensa, né? Só falta chegar aqui fora agora. A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde enviou uma nota informando que não tinha conhecimento do problema do computador, mas que o equipamento já foi recuperado. A Censa reforça ainda que as pessoas não precisam chegar de madrugada para apanhar senhas e esclarece que se o número de senhas não for suficiente, as pessoas podem pegá-las no dia seguinte. O problema é que, como você viu na reportagem, para algumas especialidades, quem chega mais tarde não consegue ser atendido. Mais sobre esse assunto, a subsecretária de Gestão de Saúde de Manaus vai falar daqui a pouco. O torcedor amazonense preso na Bolívia, suspeito pela morte de um adolescente durante o jogo do Corinthians e São José, na semana passada, falou pela primeira vez com o irmão aqui no Brasil. A reportagem de Tiago Guedes e Edinaldo Santiago. Quase uma semana após a tragédia, o amazonense Cleuter Barreto Barros, enfim, conseguiu falar com familiares aqui de Manaus. Estava tocando na bateria. Aí foi na hora que subiu um bandeirão, só que não subiu porque a gente não deixou, entendeu? Aí até então a gente nem sabia que o menino tinha soltado aquele rojão lá, entendeu? Aí quando foi no intervalo do primeiro tempo, começou aquela muvuca, todo mundo ficou chamando a gente de assassina. Aí precisa saber o que era, eu peguei desse lá pra baixo, entendeu? Aí foi na hora que o policial pegou, 3 colateiros amigo meu daqui da Gavenda Fiel, e levou, entendeu? O consulado brasileiro falou que essa semana ou na outra provavelmente está solto pelas palavras dele, entendeu? O embaixador veio aqui, o ministro do Brasil veio aqui, entendeu? Pra São Paulo, eu já vou pro Brasil, pego o voo, já vou pro Brasil, pra Manaus já. Só no último sábado, o irmão mais velho dele soube da confusão na Bolívia. O torcedor nega qualquer envolvimento com o crime. A tragédia ocorreu na partida Corinthians e São José, válida pela Copa Libertadores da América, na última quarta-feira. Um sinalizador vindo da torcida corintiana acertou na cabeça o boliviano Kevin Espada, de 14 anos. O garoto morreu na hora. Dos 12 corintianos presos na Bolívia, a situação do amazonense está entre as mais complicadas. Ele e outros jovens são acusados de homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar. A polícia local encontrou vestígios de pólvora nas mãos dos 2 torcedores. Um advogado da Gaviões da Fiel trabalha na defesa do amazonense. Até agora, o governo do estado não informou se vai ajudar de alguma forma. Ajude a nossa família, se trata-se do amazonense, entendeu? Ele é daqui de Manaus, ele é um garoto que foi atrás do destino dele, conheceu o Corinthians de perto. Cleuter afirmou que, apesar de ser bem tratado na prisão, ele foi obrigado a assinar documentos desconhecidos. O investigador os policiais mandou a gente começar a assinar um monte de coisa, só que quando a gente ia ler,
E tinha a lei, eles botavam a mão na frente e falavam, ó, assina, porque a gente estava no cadê boliviano, entendeu? A gente não sabia o que podia acontecer com a gente se a gente não assinasse. Neste domingo, em uma reportagem exibida pelo Fantástico, um adolescente de 17 anos assumiu a autoria do crime. O irmão aguarda, ansioso. E a gente sente muita falta dele, porque você olha pro canto da casa, olha pro outro, sentiu falta, cadê fulano, cadê ciclano? Sente um vazio, sem a presença dele. E ainda nesta edição, fuzil da base aérea que foi roubado no dia 19 deste mês reaparece depois de denúncia anônima. No próximo bloco, o irmão do corintiano preso na Bolívia foi à Defensoria Pública para pedir ajuda e conseguir soltar o torcedor. E ainda, a Justiça Itinerante faz atendimento jurídico na Vila Olímpica até o dia 1º de março. Agora, 12:12, continue ligado aqui conosco que a gente volta já já. Estamos de volta com informações sobre o trânsito. Na Ponta Negra, na zona oeste da capital, a falta de sinalização em diversos pontos vem causando vários acidentes. Na Avenida Coronel Teixeira, por exemplo, um retorno apresenta perigo constante para pedestres e motoristas. Avenida Coronel Teixeira, sentido centro-bairro. Uma rua com fluxo contínuo de veículos. Neste retorno, é visível as péssimas condições da via. Buracos. E muita lama acumulada na pista. Esta é uma área da Ponta Negra onde há muitos empreendimentos imobiliários. Consequentemente, durante o dia, um grande número de trabalhadores que não tem faixa de pedestre para atravessar a rua. No dia 6 de fevereiro deste mês, por conta disso, 2 vidas foram colocadas em perigo. Gilmara, grávida de 6 meses, foi atropelada quando tentava atravessar a avenida para chegar ao trabalho. Os motoristas pararam, né? E eu fui atravessar, só que a terceira pessoa não prestou atenção e acabou causando um acidente. As pessoas falaram que eu fui lançada assim a 4 metros, né? E eu grávida de 6 meses. Hoje ela mal consegue andar. Com o acidente, bateu a cabeça e levou 6 pontos, além de machucar o braço e a coluna. Por sorte, o bebê passa bem. Para ela, o culpado é um só: a falta de sinalização. Teria que ter urgentemente ali uma faixa de pedestre, uma sinalização, porque não tem mais, tiraram toda a sinalização. Em relação aos buracos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que as equipes da divisão distrital da área trabalham na via desde o início do mês. O trecho citado na reportagem já é de conhecimento da Secretaria e deve sofrer intervenção nos próximos dias. Quanto à sinalização, o Manaus Trans informou que vai colocar uma faixa de pedestre no local. Problema semelhante no Oswaldo Frota, na Zona Norte, os moradores pedem sinalização em um cruzamento muito perigoso. No ano passado, um abaixo-assinado foi encaminhado ao Manaus Trans para resolver o problema, mas até agora nada foi feito. Enquanto isso, no local, muitos acidentes. No local, o cenário é de muita confusão. Sem nenhuma segurança, pedestres disputam com os carros e se arriscam atravessando a via. Em horários de pico, os motoristas têm que ter muita paciência. A gente não sabe quando a gente pode meter a cara no carro, ouvir outro bater, aí fica assim, aí vai um, entra outro. Eu passando, eu tendo a preferência, mas eu sempre fico prestando atenção porque o outro condutor não respeita, então ele passa e acaba acontecendo acidente. Mas é bem difícil. Seria bom se tivesse realmente uma sinalização. A falta de sinalização é motivo de constantes acidentes no local. Seu Manuel é frentista e já presenciou vários. Todos os dias quase tem acidente aqui. O horário mais perigoso é de manhã, das 6 horas até 8 horas da manhã, aqui é perigoso. E das 6 horas da tarde até 8 horas da noite aqui é difícil transitar aqui. Principalmente pedestre, né? Em abril do ano passado, os moradores do conjunto Oswaldo Frota fizeram um abaixo-assinado e solicitaram junto ao Manaus Trans um semáforo na esquina da Avenida G com a Avenida F. Porém, até hoje, não obtiveram resposta. Em agosto do ano passado, nós procuramos a Manaus Trans
e a direção passada, a gente está falando da gestão passada, eles falaram que com 20 dias ia chegar o material, que eles estavam sem o equipamento adequado para colocar o sinaleiro, e ia presentear a gente com esse sinaleiro, que é muito perigoso. E até hoje não foi resolvida questão nenhuma. A gente está apelando, a gente está fazendo um apelo aqui em nome da comunidade, para a nova administração, que tome uma providência, que isso aqui é muito perigoso. De acordo com o Manaus Trans, o setor de sinalização, um levantamento já foi realizado no cruzamento da Avenida G com a Avenida F do conjunto Oswaldo Frota. Nas vias foi comprovado que realmente existe a necessidade de implantação de um semáforo no cruzamento. A sinalização vai ser feita no mês de abril. O projeto da Justiça Itinerante está na Vila Olímpica de Manaus. Uma oportunidade para quem precisa de ajuda jurídica. E o repórter Rubens Medeiros acompanha o atendimento e conversa com a gente agora. Rubens, quem é que pode usar esse serviço? Oi, Lili, estamos de volta. Todo mundo, você que tem alguma pendência judicial, qualquer coisa para resolver com a justiça, a hora é agora. O projeto tem dado tão certo que em janeiro foram mais de 1.500 atendimentos somente aqui na Vila Olímpica. E olha, era para ter encerrado desde o dia 14 de fevereiro, mas está tão movimentado, está dando tão certo que foi estendido até sexta-feira agora, 2 da tarde, termina 2 horas da tarde o atendimento, dia 1º de março. Vamos saber qual é a documentação necessária, quais os tipos de atendimento, para quais situações você pode receber esse atendimento aqui da Justiça Itinerante. A gente conversa com o subcoordenador do projeto. Subcoordenador, seja muito bem-vindo à Amazônia TV. A gente conversa agora com Leonel Filho. Leonel Feitosa. Quem é que precisa para receber esse atendimento? Olha, a população pode nos procurar no horário que você já falou, de 8 da manhã até as 14, e a documentação é simples: CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, e no caso do divórcio, a certidão de casamento e a certidão de nascimento de filhos menores. O principal atendimento é no caso de família mesmo? Sem dúvida nenhuma. O divórcio e as questões relacionadas à família são as mais procuradas, além de reconhecimento voluntário de paternidade, a questão da guarda compartilhada e a pensão alimentícia. Tem dias que está dando aí 150 pessoas no único atendimento, no único dia? No único dia, 150 pessoas. Então, sinal que o projeto tem dado muito certo. Graças a Deus. A única ressalva que nós temos é que a Justiça Itinerante tem hoje um ônibus já todo padronizado para atender a população, e a população está fazendo uma confusão com o da Defensoria, que embora sejamos parceiros também, o ônibus da Justiça Itinerante ele está com uma programação visual diferente da Defensoria. Ok, obrigado pelas informações, Leonel. Conversamos com o subcoordenador geral desse projeto. Liliane, é com você. Lembrando que até sexta-feira, 2 da tarde, encerra tudo aqui. Tá certo, Rubens. Obrigada pelas informações. E agora é hora de conferir como é que vai ficar o tempo nas próximas horas em toda a região. Veja no mapa. A terça-feira será de céu com poucas nuvens na maioria dos estados. À tarde, a nebulosidade deve aumentar em função da chegada de uma nova frente fria vinda do sul do país e que favorece a ocorrência de chuvas no centro-oeste do Amazonas e no sudeste do Acre. Vamos às temperaturas. Mínima de 23 graus em Macapá e em Manaus. Máxima de 32 em Porto Velho e em Rio Branco. Ainda nesta edição, subsecretária de Gestão de Saúde da Sensa vai estar aqui no estúdio para falar sobre o atendimento nas UBSs. Dá só uma olhada na situação. Faltam médicos, enfermeiros, às vezes é marcado para 7 horas o atendimento, a gente chega no horário, quando dá 10 horas que eles vão se lembrar de nos atender. Daqui a pouco tem mais informações sobre o trânsito. Motoristas não respeitam o limite de velocidade na Avenida das Torres e falta sinalização para o local. Fique de olho no relógio, agora 12:23. Não saia daí que o intervalo é rapidinho e o Amazônia TV volta já. Sete dias depois do roubo de um fuzil e munições, a aeronáutica conseguiu recuperar o armamento. Os bandidos devolveram o fuzil e as munições na noite desta segunda-feira.
Uma denúncia anônima informou para a Aeronáutica que o fuzil seria entregue. Na ligação, o homem descrevia em que condições e o local exato onde a arma e as munições seriam encontradas. O armamento foi jogado pelo muro dos fundos da base aérea na noite desta segunda-feira, por volta das 10 horas. O roubo ocorreu no dia 19 de fevereiro. Segundo o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, 2 homens armados invadiram a base aérea, renderam o sentinela e levaram o armamento. Foi montada uma força-tarefa para encontrar os bandidos. O comandante Marco Antônio Carvalho Pérez informou por telefone que os bandidos se arrependeram e resolveram entregar o armamento. Mesmo assim, desde o dia 19 de fevereiro, o inquérito policial militar foi aberto e as investigações vão continuar para apurar o que ocorreu. No início desta edição, nós mostramos o drama de quem não consegue atendimento nas UBSs. Por isso, nós vamos conversar agora com a subsecretária de Gestão de Saúde de Manaus, Lubélia Freire. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, o que vocês estão fazendo para tentar amenizar o drama dessas pessoas que vão em busca de atendimento e não conseguem? Já no início da gestão, dia 3, nós já tínhamos o diagnóstico de que havia realmente uma demanda reprimida, que estava com muita dificuldade de acesso à atenção básica. Então, já no dia 15, nós iniciamos o atendimento ampliado em 8 unidades de saúde básicas e lá na Zona Leste, onde está havendo o maior problema, que é a questão do Amazonas Palhano, tem 2 unidades. Mas mesmo assim, ampliando bastante o atendimento, nós atendíamos nessas 8 unidades, no horário normal, cerca de 12 mil pessoas, passamos a atender 26 mil. Então, 14 mil consultas foram oferecidas nesse horário ampliado e ao sábado. Mas mesmo assim, na Zona Leste e Norte, ainda existe uma demanda reprimida. Então, nós estamos, até o dia 15 de março, ampliando o horário do próprio Amazonas Palhano, desse centro de saúde que foi visto que ali a área leste, a Zona Leste da cidade, tem uma população muito grande. Então, nós vamos ampliar também para a noite e o sábado. E na Zona Norte, lá o Balbina Mestrinho também será ampliado. Inicialmente, para atenção básica, a gente entende que isso vai melhorar. E fizemos uma reorganização do processo de trabalho, que as consultas eram todas marcadas, 100% teriam que ser agendadas. E agora, a partir de fevereiro, do início de fevereiro, nós também tivemos uma ampliação da demanda, garantindo só a marcação para as doenças crônicas e pré-natal, ou seja, diabético, hipertenso, pré-natal, esses são marcados. Os demais já têm demanda livre. Chegando com necessidade na unidade, marca já para o mesmo dia. Atendido logo. A partir de quando é que vai ser ampliado o horário de atendimento nessas unidades? A partir de março? Amazonas Palhano, dia 15. Dia 15. E o Balbina Mestrinho já está pronto, com previsão para os primeiros dias, primeira semana de março, ser inaugurado. Nós também estamos chamando profissionais, principalmente médicos especialistas, do concurso da Secretaria Municipal de Saúde. Já foi autorizado pelo prefeito e nós vamos chamar para que aumente esse número de consultas especializadas. Na reportagem tinha a questão da denúncia ortopedista, a questão de cardiologista, urologista, neuropediatra. Isso realmente, nós temos uma demanda ainda limitada, que ainda demora o atendimento da população. Ela tem acesso, mas ele é demorado. Então, nós estamos chamando mais profissionais no concurso para colocar à disposição do sistema, que chama CISREG, que é esse que elas falam do computador. Realmente, como é um número muito grande que atende toda a cidade, ele é em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e precisa de mais profissionais especialistas e estará sendo chamado no concurso agora já no mês de março, a partir do dia 4. Então, a partir do dia 4, novos profissionais devem ser contratados, é isso? Com certeza, para ampliar essa área especializada. Mas a atenção básica, com as medidas que nós tomamos e estamos ainda aumentando, ele também já vai estar melhorando o acesso. Além disso, nós estamos com 3 módulos da Saúde Manaus Itinerante, que são 3 carretas acopladas que atendem a parte da mulher, a questão da prevenção do câncer, fazemos ultrassonografia, mamografia, fazemos também a questão da clínica básica com atendimento de clínico geral e exames laboratoriais e a parte de odontologia e oftalmologia. Então, esses 3 módulos, que tem um na Zona Norte, outro na Zona Leste, outro na Zona Oeste, ele atende os vazios assistenciais, ou seja, onde não tem unidade fixa, o que também melhora para as unidades básicas aqui, porque a população é atendida lá.
Exatamente. Então, ao mesmo tempo, estamos fazendo esse conjunto de ações. Então, tá certo. Eu gostaria de agradecer os seus esclarecimentos e desejar que sejam logo solucionados esses problemas. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a oportunidade e entendemos que a população deve continuar realmente fiscalizando. O controle social é a nossa direção. Tá certo, então. Muito obrigada. E a gente volta a falar de trânsito. Casos de violência e de irresponsabilidade dos motoristas têm sido cada vez mais frequentes aqui na cidade. Na Avenida das Torres, o problema se agrava pela falta de sinalização. Acompanhe mais detalhes sobre essa situação na reportagem. Domingo, 9 horas da noite. A família caminha pela rua escura. Um risco. É meio perigoso essa área aqui? É, muito perigoso. É muito perigoso por isso, né? Porque aqui não tem muito iluminação, né? É meio escuro essa rua aqui. E aqui fica mais tarde perigoso sair briga, às vezes, para ali. A via fica ao lado da Avenida das Torres. É apenas uma das muitas na área com pouca iluminação pública. O grande número de terrenos baldios também favorece a ação de criminosos. Por causa do trabalho, esta enfermeira costuma pegar ônibus à noite, mas ela evita andar sozinha. Muito perigoso. Muito perigosa. Você pega um ônibus aqui à noite tranquila, sempre preocupada? Pego, só que nunca eu tô sozinha, né? Hoje eu tô com vocês. Porque a maioria das vezes eu venho acompanhada da médica que mora aqui perto. Além da violência, quem passa pelo local se preocupa com o trânsito. É comum os veículos ultrapassarem os limites de velocidade na avenida. O tema foi motivo de protesto no início do mês. Ainda assim, em toda a extensão da via existem apenas 2 faixas de pedestres. Tem que atravessar rápido, correndo. Muito perigoso? Muito perigoso. Somente minha filha, que estuda naquele colégio dali, ela vem sozinha aí com os colegas dela. Quando a mãe não está em casa, as crianças se aventuram sozinhas. E você, Ítalo, atravessa aqui? Não, só atravessa lá em cima. Por quê? Por causa só atravessa lá em cima, passa muito carro. Ah, lá tem menos carro. É, menos carro. E aí, como é que você faz para não acontecer nada? Eu, quando o carro estiver muito longe, eu atravesso, correndo. Mas com medo, né? Do carro, não pode chegar perto. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação comunicou que, por meio da concessionária Manaus Luz, realiza uma análise em todas as vias do município de Manaus. Alguns bairros já serão contemplados com o melhoramento da iluminação nos primeiros 100 dias da atual administração. E se você pretende solicitar iluminação, é só entrar em contato com a Manaus Luz através do telefone 0800 201 0001 ou por meio de ofício que deve ser protocolado lá na Seminf. Um flagrante registrado por nossa equipe agora pela manhã. Um filhote de macaco prego precisou ser resgatado em plena Avenida Constantino Neri. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o animal. O trânsito ficou lento no local e muitos curiosos pararam para olhar o resgate do macaquinho. Depois de muito trabalho, tudo acabou bem. O animal vai ser levado de volta à floresta. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que o animal possui características do tráfico de animais, já que ele não é facilmente encontrado na mata e que estava com um pedaço de corda amarrado na cintura. Não perca, depois do intervalo, família do amazonense que está preso lá na Bolívia pede ajuda da Defensoria Pública para tentar soltar o torcedor. Você também vai conhecer um pouco mais sobre o Centro de Artes Aníbal Bessa. Aguarde só um pouquinho que o intervalo é rapidinho. Nós voltamos em instantes. Hoje pela manhã, o irmão do torcedor corintiano preso na Bolívia, acusado de ter participação na morte de um jovem de 14 anos, foi à Defensoria Pública para pedir ajuda e conseguir soltar o torcedor. Carlos Barreto foi até a Defensoria Pública do Amazonas para pedir orientação sobre como ajudar o irmão Cleuter Barreto, que está detido em uma cadeia boliviana. De acordo com o Defensor Público-Geral do Estado, a responsabilidade pelo auxílio jurídico ao torcedor amazonense do Corinthians é da diplomacia brasileira em Brasília, por meio da Embaixada ou do Consulado do Brasil na Bolívia. É obrigação das autoridades diplomáticas exatamente prestar assistência aos cidadãos brasileiros que se encontram em dificuldade em outro país. Então, nós temos conhecimento de que já está havendo a interferência, do consulado brasileiro lá na Bolívia, inclusive já teria contratado um advogado
local boliviano para prestar assistência a esses cidadãos brasileiros. O amazonense Cleuter Barreto, de 24 anos, foi preso na Bolívia após o jogo entre Corinthians e San José pela Libertadores. Ele e mais 11 brasileiros são acusados de serem os responsáveis pelo lançamento do sinalizador que matou o jovem torcedor boliviano Kevin Espada, de apenas 14 anos, durante a partida. À Defensoria Pública Estadual cabe apenas fazer a ponte entre a família de Cleuter e o Itamaraty para saber sobre a situação do brasileiro preso no país vizinho. A nosso papel fica reservado mais a essa assistência jurídica no sentido de ficar em nome da família, tratando, até porque diz respeito a aspectos técnicos, jurídicos e que envolve inclusive a relação entre dois países, prestando essas informações aos familiares para que eles fiquem tranquilos de que de fato o seu parente está recebendo um atendimento adequado. Depois da conversa na Defensoria Pública, o irmão de Cleuter ficou mais tranquilo. Estou tranquilo e passar tranquilidade para minha família também. Ficou mais aliviado depois dessa conversa? Fiquei aliviado demais mesmo. Dá para sorrir novamente? Dá para sorrir novamente. E a polêmica do torcedor acusado de manipular um sinalizador que matou o adolescente Kevin Espada na Bolívia continua, não é, Dudu? E também Carlos Augusto Barreto, que é o irmão que acabou de sair da defensoria e veio aqui nos atender e conversar um pouquinho com a gente sobre essa situação. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Segundo, a TV Amazonas, que está me dando todo o apoio, e o defensor público do Dr. Ricardo Trindade, pela essa oportunidade que ele deu para a gente lá e recebeu, por sinal, muito bem a gente lá. Ontem nós fizemos um contato com ele. O que você sentiu nele? Essa aflição que ele está vivendo? Eu senti assim, pelo menos eu ouvi a voz do meu irmão pela primeira vez depois do acontecimento. Isso aí foi um alívio muito grande. Eu preenchi um vazio que estava dentro de mim, tanto em mim como da minha família. E fiquemos assim, mais satisfeitos um pouco, entendeu? Ele é solteiro? É solteiro. Solteiro. E resolveu mudar para São Paulo apenas para acompanhar o Corinthians? Não, a trajetória dele foi o seguinte, ele estava trabalhando aqui, abandonou o trabalho dele, saiu tudo, pediu conta, tudo, para acompanhar o Corinthians. A paixão dele a paixão dele era o Corinthians, a paixão Tanto dele. é que você trouxe aqui alguns documentos pra gente que comprovam que ele é um torcedor fanático mesmo, ele faz parte da torcida organizada, tudo certinho. Tudo aqui e o que ele fazia para viver em São Paulo? Ele começou a trabalhar na Gavião da Fiel lá. Ou seja, ele estava trabalhando direto na torcida organizada? Na torcida organizada. Okay. Aí de lá, ele chegou comigo, entrou em contato comigo e falou assim, mano, eu tô indo aí, eu tô trabalhando aqui direitinho, pode ficar tranquilo que eu tô indo para assistir, acompanhar o Corinthians na Libertadores, inclusive eu vou chegar até o Japão, se Deus quiser. E ele conseguiu chegar até o Japão. Aí ele falou para nós que ele vinha também já embora agora dia 24, ele assistiu o primeiro jogo do Corinthians na primeira partida da Libertadores e teve esse fato lamentável que aconteceu. Ele falou como está sendo tratado lá? Olha, a primeira vez quando ele conversou comigo, ele disse que estava sendo tratado. Depois, quando eu acredito que isso aí não passou informação para ninguém, quando ele esperou entrar em contato com ele, para ele passar para mim, que ele forçaram ele a assinar um documento lá, sem ele ter visto, entendeu? Botaram uns capuz a policiamento botou um capuz na cabeça dele e fez ele assinar um documento lá e ele contou pro pessoal da defensoria lá mesmo, pessoal do consulado de lá. E ele sabe mais ou menos o teor disso daí? Depois que ele assinou esse documento, e aí, como é que ficou a situação dele? Não deixaram ele ver lá, ele passou só pro pessoal da embaixada lá. Foi isso que ele passou. E vocês já entraram em contato com a embaixada para tentar saber? Eu expliquei isso lá na Defensoria Pública hoje. Ah, tá certo. Então vocês ainda estão apurando o que pode ter sido assinado lá, né? O que teria escrito, né, nesse... Eu acho que vocês estão bem. O doutor Ricardo é um profundo conhecedor, além de ser um profissional espetacular, é uma pessoa que com certeza vai dar uma mão muito boa para você e eu acho que essa atitude é aguardar para ver o que vai acontecer. Boa sorte para ti, tá? Muito obrigado. E obrigado por ter vindo aqui prestar esses esclarecimentos, até porque todo o Amazonas está, né, comovido e nessa expectativa, tá certo? Muito obrigado. Boa tarde. E ainda sobre esporte, a Vila Olímpica de Manaus abre vagas para várias modalidades. E para saber mais detalhes, nós vamos ao vivo conversar com Rubens Medeiros. E então, Rubens, como podem ser feitas as inscrições?
Oi, Lili, estamos de volta. Tem que vir aqui a Vila Olímpica durante a manhã das 8 às 10 e à tarde das 2 às 16. Pagar a taxinha de inscrição, escolher qual é a modalidade. Agora tem que correr porque só restam 700 vagas. Vamos saber quais são essas modalidades, que vagas remanescentes ainda são essas, com o diretor-presidente da Vila Olímpica, Aldemar Afonso. Presidente, boa tarde, obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Ainda tem vaga para quê? Boa tarde. Nós temos vaga para atletismo, basquete, ginástica de manhã, judô de manhã, natação de manhã e de tarde, tênis de mesa de manhã e de tarde e voleibol somente de manhã. Valor? R$15. Documentação necessária para se inscrever? 2 fotografias, cópia da identidade ou certidão e uma declaração da escola onde ele estuda. Tem pré-requisito, não tem? Sim, natação ele tem que fazer um teste para ver se sabe flutuar. Sabendo flutuar, na mesma hora ele faz a matrícula dele. Dado o recado. E quando é que começam as aulas? Bem, as aulas começam segunda-feira, dia 4 de março. E obrigado pelas informações, Lili. Tá dado o recado então, isso é a minha participação de hoje aqui no Amazônia TV com você. Obrigada, Rubens, mais uma vez. Boa tarde para você. O assunto agora é cultura. O Centro de Artes Aníbal Bessa inicia as atividades de 2013 promovendo cursos gratuitos à população. Quer saber mais? Então veja na reportagem. O nome é uma homenagem ao jornalista e escritor amazonense que ficou conhecido internacionalmente por retratar a Amazônia nas obras literárias dele. O espaço foi criado com o objetivo de desenvolver o ensino das artes junto aos alunos dos ensinos fundamental e médio, além da comunidade em geral. O Centro de Artes Aníbal Bessa, ele funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Nós admitimos alunos a partir de 8 anos, desde que esteja estudando. E também está aberto a comunitários, aos pais, aos avós, aos amigos dos alunos que queiram participar dos nossos cursos aqui de arte. O Centro de Artes Aníbal Bessa existe há mais de 10 anos. Ao todo, são mais de 700 alunos e 20 professores prestando serviço à comunidade. As inscrições para esta temporada já encerraram, mas quem tiver interesse em participar de um dos cursos oferecidos pela instituição, novas vagas serão abertas. Nós encerramos as nossas matrículas agora no dia 8 de fevereiro, mas vamos retornar com novas turmas no final de junho. Aqui são oferecidos cursos de informática básica, artes plásticas, teatro, além de canto e música. Dona Áurea é aluna de canto e coral. Apesar de estar iniciando no curso, ela diz que já vê os bons resultados. É muito gratificante, porque nós que moramos aqui no bairro, né, não temos oportunidade, assim, porque precisamos de um curso. Eu, particularmente, eu gosto muito de cantar. Stephanie busca inspiração na família para fazer os desenhos que pinta aqui na oficina. Eu fiz um trabalho com um colega. Eu era da tarde. Aí a gente fez um trabalho de Natal. Ficou legal. Aí a gente guardou. Tá lá em casa. No término de cada ano, os alunos realizam uma apresentação à comunidade, mostrando um pouco do que aprenderam durante os cursos. A cada semestre, nós procuramos fazer também uma exposição dos trabalhos, uma espécie de concerto com a apresentação dos nossos alunos para a comunidade e para todas as outras instituições que desejem que o Centro de Arte vá apresentar. Como, por exemplo, temos o grupo de violão, temos o grupo de violoncelo, temos o coral, os meninos do desenho, o grupo Curumina Lata de percussão. Então, à medida que precisam, nós estamos aí para levar os nossos alunos para se apresentarem. E uma última informação, neste momento ocorre um tumulto no pavilhão C do IPAT, onde ficam 238 presos. Eles já quebraram a porta de 13 celas e queimaram 2 colchões. A Rocan já está no local. Nós ficamos por aqui e eu quero agradecer a sua audiência e mais informações sobre esse tumulto você acompanha ao longo da nossa programação ou no Jornal do Amazonas. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Até amanhã.